Olá, muito prazer. Eu sou Simone e trabalho na direção do Amazon Cursos e hoje comigo e duas convidadas muito especiais, mais um episódio do E aí Franqueado. Olá meninas, Daiane e Cibele. É um prazer ter vocês aqui, né? Vocês que fazem parte do nosso grupo, fazem parte do nosso time e mulheres. Daqui a pouco está chegando, né, o Dia das Mulheres e hoje nós vamos falar um pouco sobre o empreendedorismo feminino. A minha trajetória como empreendedora, um pouco também da história, né? A minha história, um pouco também da história de vocês, porque vocês são intraempreendedoras. Afinal de contas, todas nós que trabalhamos, podemos sim, em qualquer empresa podemos empreender, que nós chamamos de o intraempreendedor, o intraempreendedorismo. E eu tenho certeza que vocês não conhecem a minha história, assim, lá do início do empreendedorismo. Eu vou aproveitar aqui para contar uma breve, não vou ser muito demorada, contar um pouquinho para vocês. Quando eu tinha 19 anos, eu engravidei. E foi assim, não foi nada planejado, eu estava terminando o ensino médio. Na verdade, eu não tinha nem 19 ainda, eu estava com 18 anos. E assim, foi uma mudança radical, vocês imaginem, né? Uma mulher, uma jovem de 18 anos, grávida, sem planejamento, sem ter o planejado. E casei, tive o meu primeiro filho. E assim, a minha situação financeira era muito, muito ruim. Não estudava e parei os estudos, né, por conta de ter um filho para criar. E aí mudei de cidade, mudei de Santarém, porque o pai do meu filho não era daqui, era de Alenquer, e eu tive que mudar para Alenquer. E lá em Alenquer eu fui ser dona de casa e mãe. E vi a necessidade de eu ter uma renda, de eu poder, eu quero comprar uma roupa, um sapatinho, alguma coisa para o meu filho ter uma renda. E sem ter nenhum capital, nada, eu conheci uma pessoa, uma amiga, na época, que uma amiga dela tinha lingerie para vender no atacado. E aí eu falei para ela que eu queria muito, mas não tinha condições financeiras, não tinha dinheiro para investir. Aí ela, não, Simone, ela pode fazer consignação. Eu indico você para ela faz consignação e você começa a vender. E foi o que eu fiz. Comecei a pegar as lingeries e eu tinha uma bicicleta. Queria uma renda e tinha uma bicicleta. E aí, o que eu fiz? Quando eu não tinha com quem deixar o meu filho, eu colocava ele na garupa da bicicleta, ele já tinha mais ou menos 1 ano e meio. Ele já andava, enfim, colocava ele na garupa da bicicleta e saía oferecendo ali pelo meu bairro, né, em algumas pessoas que eu já conhecia, e entrava, batia na porta, entrava porque naquela época não tinha celular, não tinha vendas pelo WhatsApp, pela internet, né? Todo esse aparato tecnológico que a gente tem hoje, a gente tinha que bater na porta. E aí batia na porta, e assim, elas sempre me recebiam, me acolhiam muito bem, acolhiam o meu filho, e eu vendia.
E daí eu comecei a ter a vontade muito grande, eu tenho que terminar o meu ensino médio, eu não consegui concluir o ensino médio. E eu tinha um impasse ali, porque o meu marido, na época, não me proibiu de estudar. E também não tinha uma rede de apoio, porque meus pais, a minha família em Santarém e eu lá em outra cidade, em Alenquer, inclusive próximo daqui. E aí eu tive que tomar uma decisão. E aí, como foi também algo, foi tudo muito... eu era muito imatura, ele também tinha a minha idade, e a gente separou. Voltei para Santarém, tive todo um apoio dos meus pais, que eu agradeço até hoje, sou infinitamente grata pelos meus pais por conta, né? De além deles me darem a vida de um momento assim muito, muito difícil e que foi algo que eu tenho certeza que se eu não tivesse tido essa atitude, essa escolha, vamos dizer assim, hoje eu não estaria onde eu estou. Não sei o que eu estaria fazendo, mas não estaria onde eu estou. E nem teria conquistado tudo que eu já conquistei, enfim. E quando eu cheguei em Santarém, não sabia que não ia ser um mar de rosas, mãe solo, desempregada, com os pais financeiramente também não tinham como me ajudar. E aí eu continuei vendendo. Aí eu já consegui confecção, com roupas, enfim. E vendia. Ia porta a porta também fazer as minhas vendas. E voltei a estudar, realizei meu sonho de terminar meu ensino médio e, claro, né, a gente realiza um e já está pensando no próximo. Atinge uma meta, qual é a próxima meta? Faculdade. Eu quero fazer uma faculdade. E aí me qualifiquei, claro, porque eu queria ir para o mercado de trabalho, eu queria uma renda que pudesse me ajudar e eu também ajudar meus pais, afinal de contas eu tinha voltado para a casa deles com um filho. Eu tinha a obrigação de ajudar em casa, financeiramente. E ajudava e com a venda das minhas roupas, né? E nesse meio tempo me qualifiquei, meu pai me ajudou a pagar cursos de informática e eu lembro que assim um dos dias mais felizes da minha vida foi quando nesse curso, né, que eu fazia, eu fui indicada para uma empresa que estavam precisando de uma pessoa para trabalhar em um curso na época de inglês. Eu fui, passei, fiz a entrevista, fiquei nesse trabalho e, claro, continuei empreendendo. Por quê? Porque lá no meu CPF, naquele CNPJ, daquele curso de inglês, eu dei o meu melhor. Eu fazia de tudo para sempre estar inovando, para sempre estar fazendo algo diferente, para a minha entrega ser uma entrega maior do que a minha função pedia. E tanto que quando eu fui pedir as contas de lá para ir para um outro trabalho, foi uma confusão. Porque na época a pessoa responsável, inclusive o dono da empresa, era uma pequena empresa. Ele ficou extremamente chateado comigo, muito chateado, porque ele não queria que eu saísse. E daí começou já outras trajetórias, né? Foi quando eu já consegui entrar através de um outro trabalho, ganhando um pouco mais em um outro horário, onde eu pude começar a minha faculdade. Inclusive, aonde esse trabalho? No Amazon Cursos. E quando eu entrei no Amazon Cursos, como no teu caso, Cibele. A Cibele, quando entrou aqui no Amazon,
Você foi para o atendimento, para vendas, e eu a mesma coisa. O Amazon tem 26 anos, já fez, né? E eu tenho 26 anos de Amazon. Inclusive, no dia da inauguração, eu estava ajudando a lavar o imóvel para a gente inaugurar. Então, aí um pouquinho, essa história, essa trajetória aí, eu tenho certeza que vocês não sabiam. A Daiane é mais recente, né, Daiane? Você já entrou como gerente, na empresa, tem aproximadamente 8 meses. Isso, 8 meses. Cibele. Cibele, você já tem 3 anos, né? E está fazendo uma trajetória bem legal com a gente, assim, uma trajetória de evolução, de crescimento. E hoje está como supervisora. E é tão jovem, né, Cibele? Só 21 anos. Conta pra gente, Cibele, um pouquinho dessa tua... eu vou ser mais específica. Conta, qual foi o teu maior desafio? Ou quais são os teus maiores desafios em relação ao trabalho? Os meus maiores desafios hoje como mulher, né, ele vem muito, assim, de saber lidar com as pessoas, né. Somente com a minha idade, ser mais nova, né, a gente encontra um pouquinho ali de dificuldade pelo fato de ter outras pessoas que são mais velhas que a gente, né. E Entendo. tem então tudo isso acaba ali me trazendo um pouquinho de nervoso, um medo, e o medo é uma das coisas que por mais que seja algo que vai te motivar, muitas das vezes acaba ali te travando, né. Então, a gente vê isso de uma forma, eh, como eu posso falar? É um incentivo, né, pra dar aí continuidade, né, nessa trajetória que eu tô, me capacitando ainda mais, né, pra conseguir alcançar os meus objetivos. Porque assim, Sibeli, quando você falou sobre, pela tua idade, muitas vezes você deve encontrar preconceito. Porque você vem galgando, você vem tendo promoções, né, eh, ascendendo dentro da empresa e muitas vezes mulheres que são mais velhas que você ou que têm mais tempo de empresa que você não chegaram ainda aonde você chegou. Mas com certeza, o que que é isso? É entrega. É entrega, é apenas isso. E Daiane Cibele, olha só que interessante, é importante, principalmente as mulheres que estão nos assistindo, saber. Hoje, gerentes no Amazon, 100% mulheres. Colaboradoras, mais de 70%. Ou seja, contando unidades próprias e franqueados, são 33 unidades. Vamos chegar nas 50, até 2026 vamos chegar em 50 unidades. Mais de 70% das colaboradoras, mulheres. Como é que vocês se sentem dentro desse paraíso de mulheres que está essa empresa e em evolução? Olha, para mim é uma ótima satisfação. É um prazer trabalhar com todas essas mulheres e eu consigo observar a força, o tanto que essas mulheres se revestem de força, dignidade, de determinação, e isso, assim, acaba inspirando a gente também, né, a ter um bom convívio. E fora que temos uma admiração e, assim, por ser gerente, por andar por diversas unidades, eu já cansei de ouvir elogios da dona Simone, da história dela. Bacana. Então isso, assim, acaba, trazendo pra gente, uma admiração
conexão também muito legal. E a gente não conhecia toda a sua história. Assim, a gente conhece um pouco, né. E hoje eu tô tendo o prazer de conhecer a sua história, desde o início. E assim, eu fico encantada, fico aqui ouvindo e fico assim, observando uma mulher empoderada. E assim, eu acabo me empoderando também, crescendo e querendo ter altos resultados. E eu acredito que o ambiente, dona Simone, ele contribui muito para o nosso crescimento. Então, estar em um ambiente de mulheres que têm a mesma determinação, a mesma força, a mesma coragem, com pessoas, que queiram atingir a mesma meta, o mesmo objetivo, isso acaba contribuindo para o meu crescimento, entendeu? Em atingir novas metas, novos objetivos. E sem dúvidas, eu não tenho dúvidas que eu estou no lugar certo. É verdade. E para complementar o que a Daiane falou, né, é realmente muito gratificante, né, estar nesse meio, estar fazendo coisas maravilhosas que, estão ao nosso alcance, né. O que a senhora contribui para com a gente também, né, os momentos que a gente teve com a senhora, de treinamento foi algo, assim, que deixa a gente encantado por ver o seu potencial, né, como mulher também, né. E em conversas com a Daiane também, é uma coisa que ela sempre diz, né, ande com pessoas de sucesso, né. Então a gente vê o quanto ela admira a senhora, né, também como mulher e como uma mulher de sucesso também, né. Então, pelo meu tempo trabalhado com a Daiane também, né, foi uma das coisas que me inspiraram bastante, né, quando ela chegou, ela contou a história dela pra gente, né, de como, ela chegou até aqui, né. Então foi algo inspirador, né, pra mim como mulher e tá chegando assim, agora, né, nesse cargo de liderança, foi algo que me fez ali crescer bastante, né. Então eu consegui, me olhar como uma futura líder, né, líder de sucesso, como assim, como a senhora, como a Daiane também, né, então é muito gratificante. Você falou logo no início da nossa conversa que foi lá no shopping, através de um anúncio de balcão de empregos, que faz parte de um programa que nós temos no Amazon, né, que é o Amazon Emprega Mais, que a comunidade toda participa, não precisa ser aluno, né, para ter oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Inclusive oferecemos cursos gratuitos para isso, para que esses jovens que não têm condições de pagar um curso, poder fazer uma qualificação e entrar no mercado de trabalho. E você foi lá no shopping. Poxa, tinha muita gente naquela época. E aí eu fiquei pensando assim: "Meu Deus, como que eu vou chegar até aqui, né?" E é uma coisa que a gente fica relembrando, né, como foi naquela época. Passa um filme. Sim. Hoje ela já vai estar fazendo 3 anos, né, Sibeli. Eu acho interessante que ela ainda compartilhou comigo, assim, que nessa época tinha tanta gente que ela disse assim: "Ah, eu tô sem esperança, eu não vou ser chamada, eu não vou ter nenhum retorno". E ela disse, quando deram o retorno pra ela, ela disse: "Eu fui escolhida, eu fui chamada". E aí ela disse assim: "Então eu me dediquei muito pra me destacar nessa vaga". E hoje ela está aqui, né, Sibeli. É um reflexo do nosso Emprega Mais, que a gente usa muito, é do balcão de emprego, na verdade, que a gente usa muito aqui em Santarém, né, e nas diversas cidades. Também, né, das outras cidades. E, inclusive, chegamos em Belém. Na Semana da Mulher vai ser inaugurado mais uma unidade, agora em Castanhal, né, que é a região metropolitana de Belém, e uma mulher como franqueada. Ou seja, esse nosso universo de mulheres, apesar de toda discriminação que as mulheres ainda sofrem, eh, de tantos desafios, né? São vários papéis de uma mulher. E algo que a gente tem tudo muito bem definido no Amazon. Os treinamentos que nós oferecemos e que vocês também participaram, participam. Sim, e inclusive eu acho interessante que eu, como já tive outras experiências fora do Amazon, já passei por diversas outras empresas, e o que me chamou mais atenção aqui foi os treinamentos.
a atenção, o acolhimento, de simplesmente cuidar da gente desde a fase, né, do bebê, do adolescente. Desde lá do boy. Sim, eu tive todo o suporte. E assim, de todas as empresas que eu já passei, o Amazon me cativou desde o princípio, desde o início, que eu coloquei os pés aqui, eu tive todo o apoio da senhora, do treinamento, do seu Pires, né, e dos diversos diretores. Então assim, foi a primeira vez que eu vi um treinamento tão adequado, sabe, que prepara a gente, que simplesmente não joga ali para você. Apesar de a gente já ter vindo de outras, experiências, Sim, eu já ia falar, você já tem outras experiências de outras empresas. já tenho outras experiências em outras empresas. Porém, o importante é que em todas as empresas que a gente entra, vocês têm uma forma de trabalhar, vocês têm uma cultura. Então o Amazon, ele me repassou a forma de trabalhar, a forma de, andar, né, a forma que como se eu não tiver eu entrei no Amazon como se eu não tivesse sabendo nada. Então: "Ó, Daiane, vai ser dessa forma, nós temos a nossa cultura, a gente tem aqui o nosso onboarding, a gente tem aqui a nossa os nossos treinamentos". Isso, assim, foi interessante. Eu me encantei desde aí. Então eu disse assim: "É essa empresa que eu quero trabalhar, é aqui com essas pessoas que eu quero ficar", e literalmente não tenho dúvidas que eu estou no lugar certo, como eu já citei agora há pouco. É verdade. O Amazon, ele foi meu primeiro emprego, né. E logo que eu completei 18 anos, eu já estava ali fascinada pelo mercado de trabalho e eu quis muito, né, corri atrás. E quando eu vi essa proposta, eu falei assim: "Não, eu vou levar meu currículo, que eu preciso dessa oportunidade", né. E eu, pra ser sincera, eu nunca imaginei que eu fosse, estar aqui, né, principalmente, mexendo nesse ramo de vendas, né, e de cuidar de pessoas também. Eh, Na época, um dos meus maiores desafios era lidar com pessoas, logo que eu cheguei, né, pelo por algumas situações, tanto familiares também e da minha personalidade em si, né, como mulher, foi um pouco dificultoso. Então hoje vendo que a gente consegue, lidar com tudo isso, a capacidade que a gente tem, né, de lidar com pessoas e também essa cultura que a gente, que o Amazon trouxe pra gente, né, foi algo que me marcou também, a forma como cuidar das pessoas, a forma de reconhecimento e a parte do aprendizado também foi muito importante. Todas as oportunidades que eu tive de treinamento eu participei, e é algo que me encanta. E essa parte do aprendizado também, de buscar coisas fora, foi algo que me chamou a atenção quando a senhora fez a a parte da minha entrevista. A senhora lembra? Da que a senhora falou assim, que não imaginaria que o meu currículo estivesse dessa forma, como ele retornou quando eu fiz eu subi de cargo. Sim. Então foi algo ali que me motivou a dar continuidade nesse ramo de aprendizagem, porque aprendizado é contínuo, né, não só o que a gente aprende no dia a dia, mas fora a parte também. Inclusive agora você citou a questão do teu currículo, porque assim, a cada promoção feita internamente, né, a promoção no caso de uma ascensão do colaborador, tem uma nova entrevista, tem uma nova análise de perfil comportamental, e quando eu pedi o seu currículo, não era o mesmo currículo de 3 anos atrás. Era um outro currículo, com mais qualificações, e além claro, das evidências de entrega que você estava fazendo na sua função anterior. Então, muitas vezes, a vitimização, quem sabe quantas colegas suas, né, de trabalho, vamos dizer assim, até de outras unidades, falaram assim: poxa, mas a Cibele só tem 21 anos e agora já, menos de 3 anos, já está como supervisora, já está no cargo de supervisora. Porém, e o currículo dessas pessoas que falaram isso? Devem estar, com certeza, da mesma forma de quando elas apresentaram para entrar. Quando candidatas já se passaram 3 anos, 4 anos, 1 ano e nada mudou. Sim, e eu acho interessante também, a senhora falando de aprendizagem, conhecimento, que acabo lembrando de quando eu entrei aqui, quando eu cheguei, na verdade, né, de Óbidos para Santarém. Eu não tinha nenhuma vontade de estudar.
não tinha, dona Simone. Não tinha vontade de me qualificar, de cursar uma faculdade, não tinha. Eu só queria saber de trabalhar, trabalhar, na minha cabeça só trabalhar ia resolver tudo. Então logo quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar primeiro de garçonete, e aí depois começou a vir um choque de realidade. A minha vida não vou conseguir mudar a minha realidade se eu não estudar. Então aí foi que começou a vir o despertar, né, de procurar uma faculdade. E aí eu fui naquela situação de verificar a questão do valor. Como eu não poderia no momento estar pagando uma faculdade de um custo alto, eu tinha também aluguel, eu tinha trazido minha irmã para morar recentemente comigo, e a gente estava atrás de trabalho para ela, mas eu queria estudar e para mim já estava passando da hora. Então eu procurei e encontrei o RH. Esse poxa, o RH tá dando para mim, né, mas eu queria fazer, eu sempre tive vontade de fazer direito. E aí desde então deixei de lado assim: "Não, mas o que está entrando hoje para mim é o RH, e ele vai abrir as portas e me". É o que está ao meu alcance, né? Sim, é o que tá no meu alcance, no meu orçamento. Então, eu peguei e meti a cara no RH. E aí, com a certeza que o RH ia me ajudar. E assim, foi dito certo. Desde aí comecei a estudar, comecei a fazer cursinhos, fazer cursos online, fazer cursos gratuitos que eu vi. E por incrível que pareça, hoje sou gerente, né, do Amazon, mas também já fui aluna. E eu acho engraçado que vocês sempre usam o contexto, né? Se você ainda não foi o aluno do Amazon, você vai ser. E assim, eu fui aluna, né, tive o meu processo de aprendizagem todinho na unidade de Óbidos, e desde então eu já vim para cá com o meu currículo, a maioria dos meus cursos que está no meu currículo é do Amazon. Do Amazon. Do Amazon. Sim, e me ajudou muito, muito. Então, depois que eu terminei a faculdade de RH, entrei numa pós-graduação de psicologia organizacional também, assim, foi melhorando meu currículo e eu fui entendendo que se eu não buscasse conhecimento, se eu não buscasse aprender, me qualificar, eu não teria um resultado positivo. E assim, isso não serve só para mim, mas para outras pessoas que estão observando. Bom, o nosso tempo, né, tá acabando, a conversa tá tão bacana, tá tão boa. E sempre que a gente conversa a respeito, troca experiências, é muito bacana, porque uma admira mais, se inspira mais. Né? E para as mulheres, independente da faixa etária, né? Que hoje nós estamos aqui com duas jovens, Daiane e Cibele. Né? Eu sou uma jovem senhora, posso me considerar uma jovem senhora que tenha uma trajetória maior, né, de experiências, mas isso não quer dizer que eu não aprenda com vocês, eu aprendo muito com vocês, assim como vocês aprendem comigo. Que recado vocês deixam hoje? Afinal de contas, nós estamos, né, bem próximo aí ao Dia Internacional da Mulher. Que recado vocês deixam para, para as mulheres, para as jovens mulheres, para as jovens senhoras? A todas nós mulheres, né, eu deixo o recado que a gente continue se revestindo de força, de coragem, de determinação, porque a nossa força feminina, ela vence qualquer obstáculo. Porque quando uma mulher, ela realmente quer, ela consegue, né. Nós mulheres todas temos uma força que às vezes a gente acha que não tem, mas a gente tem uma força de superar obstáculos, de literalmente atingir nossas metas, de alcançar novos horizontes. Então, assim, todos nós temos aquele empoderamento de voar, de crescer, e é o que eu ofereço para vocês, que vocês continuem acreditando em vocês e que juntos a gente vai conseguir atingir todas as nossas metas, porque nada é impossível, né? O teto não é o nosso limite. E você, Cibele, qual recado você deixa? Então, apesar da idade, né, hoje eu consigo ver que nós mulheres conseguimos alcançar nossos objetivos se a gente ter força, ter determinação, ter uma fé. A fé é muito importante para nós mulheres também. Eu acredito muito nisso, é algo que me motiva ali no dia a dia. Então eu deixo esse recado, né, que a gente tenha fé de que vai alcançar todos os nossos objetivos, tenha força, tenha coragem, né, para sair da nossa zona de conforto, que foi algo que me motivou bastante, né. Sair dessa zona, né, apesar de ter medo, vá com medo mesmo, é algo que
me motiva e eu deixo de recado para todas as mulheres, né, nesse momento. O meu recado é: confia, confia em você mesma. E claro, né, Deus diz: faz a tua parte, que eu farei a minha. Então, as coisas não caem do céu para a gente. A gente tem que ir lá e fazer acontecer. É desenvolver habilidades, é o aprender, é ter muito certo quais são os nossos valores, os nossos princípios, dar prioridade, fazer a listinha da renúncia e conseguimos e vencemos. Obrigada, viu, meninas, todo, por todo o trabalho, ou seja, a cada o que vocês fazem no dia a dia, e parabéns pela evolução e continuem evoluindo. A gente agradece também, né. Agradecemos também, dona Simone, é um privilégio de estar aqui, podemos estar dividindo, né, conhecimento e um pouco da nossa trajetória. Não tenho dúvidas que daqui para frente a gente tem uma história linda para construir, com a nossa força, nos unindo, dando mãos, né, dando as mãos, a gente vai alcançar, atingir nossas metas e teremos um futuro brilhante. Sim. Até o próximo episódio.